Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal do Clamor pelas Nações. Eu sou o pastor Ricardo Robortella e hoje eu gostaria de falar com você sobre pureza, singeleza e sobre inocência em nosso coração. Como alcançar esse coração inocente e como nós estamos vivendo um tempo tão, posso dizer assim, complicado em relação a motivações, inocência, como de uma criança. E o texto que eu gostaria de começar usando está em Jeremias capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e designei como profeta às nações. Mas eu disse: Senhor, eu não sei falar, ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: não digas que é uma criança ou um jovem, e todos que eu enviar você irá, e tudo que eu ordenar, você falará. Não tenhas medo, pois eu sou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca e colocou a sua palavra, as suas palavras na minha boca. Queridos, é muito importante você entender os ambientes. Aqui nós criamos e entendemos que Deus está formando na vida de Jeremias um ambiente puro, sincero, do reino de Deus. E se vocês voltarem um pouquinho sobre a vida de Jeremias, aqui no capítulo 1, versículo 1, diz que ele era do território de Benjamim. Se estudar a Bíblia, Benjamim nasceu de Raquel, cuja palavra significa ovelha, e no nascimento de Benjamim, Raquel estava dando à luz quando ela perdeu a força e morreu no parto. E ela começou a declarar: é Benoni. E Jacó disse: não é Benoni, filho da tristeza, mas sim filho da alegria. Que eu quero dizer que todo o ambiente inocente, todo o ambiente puro, ele nasce quando nós sabemos transformar as nossas tribulações, as nossas dificuldades em verdadeiras alegrias. Então não importa o que você esteja passando, não importa o que você já passou, Deus quer que você aprenda a transformar os ambientes de tribulação, os ambientes de dor, Benoni, em ambientes de alegria, Benjamim. E é nesse ambiente que Deus formou Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias foi um profeta num tempo um tempo muito complicado na história de Jerusalém e de Israel. E ele chorava pelo destino da nação. Eu creio, queridos, que o Senhor quer levantar pessoas nos nossos corações inocentes que choram genuinamente por corações e por uma transformação de uma nação e de corações. E é importante você entender também, queridos, que Jeremias, ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de ser filho de um sacerdote, ele abriu mão de se casar, ele abriu mão de tudo por uma palavra. E quando nós entendemos a importância da nossa identidade, é importante você saber o propósito pelo qual Deus formou você. Esse ambiente de inocência, esse ambiente seguro, esse ambiente onde nós entendemos a inocência, ele nasce quando nós sabemos quem nós somos. Porque você não tem que provar nada para ninguém. Essa é a grande questão. Tem pessoas que tentam provar situações e coisas para outras pessoas. E aí você se enrosca porque você não se torna genuíno, se torna um clone de outras pessoas. É o que nós mais percebemos hoje. Clones de cantores, clones de ministros, clones de pastores, pessoas, clones de igrejas, de fórmulas. E as pessoas não têm a identidade correta que Deus gerou aquela pessoa. Agora eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 19, num outro ambiente, não um ambiente puro, não um ambiente de um sacerdote, filho de um sacerdote, um ambiente de sacrifício, onde houve uma transformação, onde a gente sabe transformar nossas situações difíceis em coisas, em situações onde nós entendemos o reino de Deus e alegria. Agora nós vemos uma outra situação, na vida de Ló, quando os anjos pegam Ló e a sua família pela sua mão. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra e os anjos vão até aquela cidade e chamam ele para sair da cidade. E sabe o que ele diz? Ele demora em obedecer. Quando nós não entendemos quem nós somos, é o caso de Ló e a sua família, nós percebemos um ambiente de confusão sacerdotal, porque nós demoramos em obedecer. E toda vez que você demora em obedecer, é uma procrastinação. O que acaba acontecendo na sua vida é uma destruição e uma insegurança na sua família. O que acabou acontecendo é que você está saindo de um lugar, mas o lugar não sai dentro de você.
Assim como nós percebemos hoje, pessoas saem do mundo, mas o mundo não sai do coração delas. A cobiça não sai, o desejo de ganhar, de ser alguém, é algo tão real na vida das pessoas, e a pureza e a simplicidade, posso dizer, se tornar ingênuo, é algo que se torna muito obsoleto e longe do coração das pessoas. Foi o que aconteceu então com Ló. O que aconteceu com Ló e a sua família? Eles simplesmente não obedeceram. Aliás, eles obedeceram tardiamente. Deus puxou eles, os anjos tiraram ele da cidade, demoraram. Você conhece a história, sua esposa olhou para trás e uma das palavras, não olhe para trás. Então, obediência é algo completo, é algo, posso dizer assim, você não pode negociar com a obediência, segundo a palavra de Deus. E ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. E as suas filhas, o que aconteceu com elas? Elas abriram mão, preste atenção, de deixarem noivos ou homens para trás, né? Do seu casamento, posso dizer assim. E quando elas abriram mão, mas aquilo não saiu do coração delas. Tanto é verdade que no final do capítulo 19, elas dão vinho para o seu pai, dormem com ele, cometem um pecado, um incesto, e geram dois povos, os amonitas e os moabitas, da própria semente de Ló. E olha que interessante. Os amonitas e moabitas eram um povo que, quando Israel foi ocupar a terra, Deus falou com eles assim: não destrua os amonitas e moabitas. Por que não? Porque tinha a semente de Ló e a palavra empenhada de Abraão. Então você tem que entender que tudo que você planta, você colhe, sabe? Nós hoje estamos colhendo na nação brasileira o quê? Muitas semeaduras de brechas que nós deixamos para trás. Então, nas nossas vidas, quando nós não temos, nós não posso dizer assim, se nós não empenhamos uma palavra e vivemos segundo a obediência completa diante do Senhor, nós vamos deixando rastros de desobediência e rastros também na qual nós perdemos a inocência. É o que eu percebo hoje. A igreja brasileira e muitos de nós estamos perdendo a inocência e começamos a brecha sobre brecha, brecha sobre brecha. É o caso que aconteceu com a família de Ló. A insegurança dessa família gerou uma família totalmente insegura, uma mulher que olhou para trás, ela não queria sair daquele ambiente, as suas filhas que deixaram, né, homens para trás e não souberam lidar com essa perda e acabaram atropelando, dando um jeitinho, né? Tentando dormir com seu pai, dormiram com seu pai, embebedaram seu pai. Resumindo, elas pisaram na bola. E assim, muitas vezes nós somos, quando nós não cumprimos os princípios de Deus. Nós geramos ambientes inseguros diante dos princípios da palavra de Deus. Isso, em comparação com Jeremias, é um outro mundo. São dois mundos totalmente separados. O mundo de Jeremias, naquele ambiente ali, é de inocência, é de criança, é de palavra de Deus, é de autoridade e principalmente destino. Esse ambiente é um ambiente onde pessoas estão ali com uma palavra empenhada de Abraão, né? Mas em compensação criam ambientes que não são ambientes saudáveis, ambientes que têm interesses, ambientes que são capazes de fazer qualquer coisa para simplesmente ultrapassar os limites que Deus colocou. E aí, diante de tudo isso, eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto, deixa eu abrir aqui, é um texto que fala exatamente sobre uma batalha que eu quero falar hoje. A batalha de Josafá. É uma batalha na qual Deus confronta todo o povo de Israel. Por quê? Capítulo 20, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, os moabitas e amonitas, com alguns dos seus meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Lembra quem são os amonitas? Lembra quem são os moabitas? Por causa da brecha, a brecha que eles deram. Sabe o que aconteceu? A brecha que Ló deu. Gerou o quê? Os amonitas e moabitas que Deus não permitiu que Israel destruísse, porque tinha autoridade, tinha sangue, tinha palavra empenhada. Agora, Josafá entra em guerra com eles. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Existem alguns inimigos, no caso de Josafá, que são os inimigos que nós estamos
percebendo hoje na igreja, nas pessoas, nas instituições brasileiras. Existe o quê? Existe uma falta de pureza, eu posso dizer assim, uma malícia que Deus confronta. É exatamente o que está acontecendo aqui. No versículo 2, um exército enorme. Alarmado, versículo 3, Josafá decidiu consultar o Senhor. Então esse é o momento onde Deus confronta as motivações, a pureza, se tem falta de pureza, a malícia que tem o povo. E ali, o que Josafá faz? Ele vê tudo isso e vê os inimigos chegando, esses inimigos que estão ali, e as brechas que foram dadas, e ele proclama um jejum todo o reino de Judá. Eu quero dizer que os inimigos que a igreja brasileira está vivendo, que muitas vezes muitos de nós estamos vivendo, precisam ser vencidos de uma outra forma, uma forma totalmente segundo a palavra de Deus. E qual é essa forma? A gente vê tanta malícia, vê tanta vaidade, tantas pessoas sendo conduzidas dentro da igreja a ambientes que não são de uma criança, não são puros, não são de nós vivermos a intensidade de pessoas que conseguem transformar, independente das circunstâncias, têm corações totalmente voltados para o Senhor. Eu quero dizer que qualquer coisa as pessoas hoje se afastam de Deus, qualquer motivo é motivo para se voltar contra Deus, se ofender contra Deus. Então, quando nós estamos nesse ambiente, Deus está dizendo, olha, o que vocês precisam fazer é o seguinte, vocês precisam jejuar e todo o povo se arrepender. Então, versículo 4, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades. Eu quero dizer para que nós possamos curar o Brasil, curar o coração das igrejas, curar as instituições, curar o seu coração. É necessário um jejum proclamado, uma assembleia solene, é necessário queimarmos de paixão por Jesus e amarmos Ele de uma intensidade que você nunca viveu. E ele orou e disse, o Deus dos nossos antepassados, tu és, não és tu o Deus que está nos céus, quer dizer, é proclamar a grandeza de Deus. Nós precisamos resgatar, essa é a nossa missão agora, a pureza, a simplicidade, a voluntariedade e o coração humilde no coração das pessoas. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso destino. E aí diz a palavra de Deus assim, que eles se prostraram e adoraram. No final aqui do capítulo 11 diz assim, olha o que Deus está fazendo. Eles vieram expulsar da terra. E eles, o que Josafá fez? Ele se prostrou e adorou. Uma das traduções da palavra se prostrar é a adoração. Então, o que Josafá fez? Para nós enfrentarmos esses inimigos, nós precisamos de uma adoração dobrada. Nós precisamos de uma unção dobrada. Porque ele se prostrou e adorou. E a Bíblia diz que os inimigos foram se confundidos e se destruíram entre si. Isso é tremendo demais. Por quê? Não foi somente uma adoração espontânea, não foi uma música, não foi um cantor, não foi um artista. Foi uma adoração que nasceu de um ambiente espontâneo, profético e nasceu da pureza do coração das pessoas. É isso que nós precisamos para sermos curados. Não basta uma adoração, uma porção única. Nós temos que adorar uma porção dobrada. E aí vem a palavra para você, querido. Deus quer curar a nação brasileira, Deus quer curar as instituições brasileiras, mas tudo começa Deus curando a mim e a você. Tudo começa no indivíduo, porque uma pessoa curada pode curar uma outra, uma pessoa tocada, ela pode tocar uma outra. Então, é tempo de proclamar uma adoração genuína, uma adoração que se prostra e se adora, porque a adoração genuína, ela vai curar o coração das pessoas. E Deus abençoe a tua vida.